Olá, irmãos, tudo bom? A paz do Senhor. Espero que todos estejam bem. Aqui quem está falando é Arthur. E hoje nós vamos continuar a leitura bíblica de onde nós paramos da última vez. Mas antes disso, vamos orar. Senhor Jesus, Senhor, agradecemos a Deus por mais gente de vida que você nos dá. Senhor, agradecemos, Senhor, pela tua paz, pela tua bênção, por tudo que tem feito em nossas vidas. Agora vem pedir que o Senhor nos abençoe com o Santo Espírito para que nós possamos entender tudo que está escrito aqui no teu santo livro. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Marcos 8. Jesus alimenta outra multidão. Pouco tempo depois, juntou-se outra vez uma grande multidão. Como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse: Estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Os discípulos perguntaram: Como vamos encontrar nesse lugar deserto, que não necessariamente seria um deserto, mas um lugar que não tenha nada por perto, comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Ele respondeu, perguntou Jesus. 7, responderam os discípulos, eles, né? Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças a Deus. Então os partiu e entregou aos discípulos. Eles distribuíram ao povo. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. As pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000. Jesus mandou o povo embora. E logo depois subiu num barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus pedem um milagre. Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele. E por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que seu poder vinha mesmo de Deus. Jesus deu um grande suspiro e disse: Por que as pessoas de hoje pedem milagre? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nenhum milagre será feito para as pessoas. Então Jesus foi embora. Ele subiu no barco e voltou para o lado leste do lago. O fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Os discípulos haviam esquecido de levar pão e só tinham um pão no barco. Jesus chamou a atenção deles dizendo: Fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: Ele está dizendo isso porque não temos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: Por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem e não entendem o que eu disse? Por que são tão duros para entender as coisas? Vocês têm olhos e não enxergam, têm ouvidos e não escutam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês escolheram? Eles responderam: 12. Jesus perguntou outra vez: E quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês escolheram? Eles responderam: 7. Então Jesus perguntou: Será que vocês ainda não entendem? Jesus e o cego de Betsaida. Depois, Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: Você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. E em seguida Jesus mandou o homem para casa e ordenou: Não volte para o povoado. A afirmação de Pedro. Depois Jesus e seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesaré de Filipe. No caminho eles lhe perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus fala da sua morte e da sua ressurreição. Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Sai da minha frente, Satanás. Você está pensando como o ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira?
pois não há nada que poderá pagar para ter para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com seus anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Então essa foi a leitura de hoje. Espero que todos tenham gostado. Qualquer dúvida, agora os comentários estão abertos. Pode deixar ali no comentário do YouTube mesmo, ou mandar no e-mail, tanto faz, que volta e meia eu olho os e-mails. Então pode mandar ali no e-mail qualquer comentário, qualquer dúvida que vocês tenham a respeito dos vídeos. Para encerrar, vamos orar. Senhor Jesus, Senhor, agradecemos, meu Deus, por mais de vida que você nos dá. Senhor, agradecemos, Senhor, pela tua paz, pela tua bênção na nossa vida, meu Deus. Agora vem me pedir, Senhor, que nos abençoe com tua santa paz, com tua santa bênção, Senhor. E nos continue nos guardando, Senhor, com teu santo sangue, Senhor. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.